Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja liberada sobre a sua vida. Começando um dia, talvez com algumas notícias ruins. Hoje, quando nós vemos um noticiário, quando nós recebemos alguma mensagem, sempre tem algo de pesar nas nossas vidas. O nosso país está vivendo um momento difícil, o mundo está vivendo momentos difíceis. E como nós devemos agir? Há um tempo especial de Deus para a sua vida. Eu quero ler um texto que se encontra em Isaías, capítulo 30, versículo 15. Diz a palavra do Senhor: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Amém. Quem sabe é um tempo de você fazer uma análise da sua vida. Você tem se voltado para o Senhor? Às vezes a gente até acostumou a ser um cristão e deixamos de realmente nos voltar para Deus. Há uma promessa maravilhosa de Deus para a vida daqueles que o amam e o temem em verdade. Que se nós, seu povo, clamássemos, a nossa terra seria sarada. Nós precisamos voltar para o Senhor, nós precisamos tranquilizar o nosso coração, nós precisamos mudar as nossas atitudes por atitudes que agradam a Deus, e nós precisamos tranquilizar, sossegar a nossa alma, expressando inteira confiança a um Deus que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas e que realmente tem a solução para a nossa nação e para essa geração. Você tem feito isso? Você está voltado para Deus com todo o seu coração? A sua confiança está no Senhor? Vamos nos unir em fé. Vamos buscar a presença do Senhor. Que a sua sexta-feira seja uma sexta-feira especial, uma sexta-feira onde você vai ser usado por Deus para abençoar vidas, para levar a tranquilidade que só a palavra de Deus pode dar. Eu te abençoo nessa sexta-feira. Quero conversar hoje com o Fernando Figueiredo. Fernando tem uma história de vida na presença do Senhor. Vamos passar então essa entrevista? É um privilégio receber hoje no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo e pastor Fernando Figueiredo. A paz do Senhor, seja muito bem-vindo, pastor. A paz, pastor Pedro. Para mim também é uma grande honra estar aqui hoje, podendo participar desse programa, e podendo compartilhar um pouco do que o Senhor Jesus fez na minha vida. Amém. Pastor, o senhor até pouco tempo atrás, o senhor tinha uma profissão secular também. Qual era essa profissão? Por quanto tempo o senhor trabalhou nela? Pois bem, pastor Pedro, até 2 meses atrás, exatamente, né? Eu tive a honra, né, o privilégio, né, uma graça de Deus de servir nas fileiras do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais por 24 anos. Saí agora em junho, né, que deu o meu tempo, né, os 30 anos de serviço, então eu deixei o serviço ativo agora no mês de junho. Desde a infância, o senhor sempre sonhou com essa profissão ou foi algo que na juventude que apareceu? Rapaz, por incrível que pareça, né, uma boa parte dos garotos, né, dos meninos, dizem que sonham em ser bombeiro. Eu não tinha esse sonho. Eu não sonhava com outras coisas. Sonhava assim, como todo menino, né, jogador de futebol, outras coisas assim e tal. Mas bombeiro não me passava pela cabeça. Aí acabou acontecendo na minha vida. Quando eu já tinha 22 anos de idade, quando surgiu a oportunidade, eu abracei a carreira e fui até o final dela. Amém. Pastor, o senhor teve uma vida bastante equilibrada, o seu lar, o seu pai, né, um trabalhador, sua mãe também, cuidadora ali do lar. A sua vida foi tranquila nesse aspecto, né, de valores, de princípios? Com certeza, né? Sou nascido num lar bem estruturado, como o senhor mesmo disse aí, família pobre, né, de origem rural, vieram da roça, né, tanto meu pai como minha mãe. Vieram aqui para Poços de Caldas com muito poucos recursos, né? Meu pai conseguiu, do jeito dele, vencer na vida aí, criar os filhos e
comprou sua casinha aí, fez a sua casa, né? Mas o mais importante foi os valores que ele deixou para nós, né? E isso, o resultado disso foi uma família bem estruturada e graças a Deus por isso. Agora, o senhor teve uma primeira experiência, né, com Deus aos 10 anos de idade? Sim, a minha família, ela é de origem católica e por volta dos 10 anos de idade, o meu pai se converteu na igreja adventista, né? E eu fui junto com meu pai, a minha mãe, e foi a minha primeira experiência com Jesus, né? Meus primeiros passos com Cristo foram dados na igreja adventista. E o senhor ficou por quanto tempo? Bom, na igreja adventista eu permaneci por 5 anos aproximadamente, né? Por volta dos 15 por aí, eu entrei naquela fase difícil, né, da adolescência, juventude ali, e acabei cedendo aos encantos do mundo, né, e acabei me desviando da igreja. É um tempo muito difícil, né? E hoje é interessante, como o pai e a mãe trabalham, os dois trabalham, é uma lacuna que fica aberta, né? Quando o adolescente vai pegando de 13, 14, 15, muito tempo sozinho, talvez muito tempo na internet, televisão, forma-se um buraco negro ali, né? É verdade, porque é a fase de autoafirmação da pessoa, né? A pessoa nessa idade não é mais criança, mas ainda não é adulto. Então ele comete muitos atropelos aí, emocionais e faz escolhas que às vezes não é bem exatamente aquilo, né? Pela falta da experiência que ainda não tem. E realmente é uma fase crítica, precisa de acompanhamento. Interessante é que o senhor tinha uma instrução bíblica. Sim. E o senhor mesmo assim serviu ao mundo por um tempo. Quando o senhor estava lá no mundo, satisfazendo os desejos do seu coração, em alguns momentos o Espírito Santo te incomodava? Com toda certeza, sabe, pastor, eu tenho um versículo na Bíblia, né, que Salomão escreve no Provérbios, que ele diz: ensina a criança no caminho que deve andar, quando for velho não se desviará dele. E eu, nesse período que eu estive fora da igreja, eu frequentei muitos bailinhos, esses inferninhos que tem aqui no Poços mesmo, né, na época aí bebia, né, mas eu sempre voltava para casa com o incômodo do Espírito Santo me chamando de volta. E eu, apesar de como eu disse, os encantos do mundo, mas eu não conseguia encontrar satisfação naquilo, não preenchia, né? E me faltava, e eu me sentia um peso muito grande por eu estar naquela vida, né? E era exatamente o Espírito Santo me chamando de volta, né? Quer dizer, tinha saudade da casa do pai. Com certeza. Como aquele filho pródigo que chegou no final daquela aventura dele, daquele projeto dele, ele falou: olha, eu quero voltar, nem que for como empregado de meu pai, porque lá eu vou encontrar algo bem melhor do que eu estou vivendo aqui hoje como empregado, como servo, né? O senhor sabe que eu vivi o meu momento de filho pródigo também, até assim como foi o caso do filho pródigo lá no chiqueiro, as bolotas de porcos lá. Comigo teve um fato que eu acho interessante, eu até já contei para a minha igreja esse fato. Eu devia ter por volta dos 19, 18 anos, eu estava no mundo, né? E eu fui num desses... E às vezes quando eu estava voltando para casa... num desses dias eu estava voltando para casa e o ouvido zunido, né, por causa daquele som alto das boates, né, e eu peguei, ao chegar na minha casa eu não conseguia entrar em casa, e aquilo me incomodando, eu achando, na vida que eu estou levando, eu estou no inferno, né? Eu estou perdido, eu estou longe de Deus e tal. Eu fiquei dando volta em volta da minha casa, e era muito menino novo, né, 18, 19 anos, muito esperto. Eu peguei, subi em cima da casa. Subi em cima da casa, deitei em cima do telhado. Fiquei deitado olhando para as estrelas. E ali, pastor, eu chorei naquele dia, sabe? E eu não sou muito emotivo, sabe? Até a minha esposa fala que eu sou meio frio, né? Meio durão. Meio durão, né? E eu não sou, mas esse dia eu chorei. E eu chorei, eu pedi a Deus que... eu orei, né? Falei: meu Deus, né? Se eu ainda tenho chance, me dá essa chance, né? E foi pouco tempo depois disso eu me reconciliei com o Senhor. Pastor, se a gente voltar para aquela parábola do filho pródigo e ver como o pai ele recebe aquele filho depois de tanto pecado, de tanta sujeira, ele não fala para o filho: vai se banhar, vai se lavar, mas ele abraça o filho da maneira que o filho está. Então, como eu voltei um dia na mesma situação sua, aconteceu comigo também, o senhor também foi abraçado por Deus, sem ele fazer questionamentos e sem ele falar: olha, tem uma advertência aqui para você. Apenas ele te quis, ele te recebeu e depois ele foi mudando, né? Sua maneira de pensar. Isso é algo maravilhoso que a gente pode desfrutar somente no Evangelho da Graça, né? É verdade. E é uma experiência única na vida, né? Porque esse retorno à casa do Pai, né? Que quem experimenta isso de verdade não quer mais o mundo.
Você pode acontecer o que for, você fala, não, eu prefiro morrer aqui agora, sem mais nada, mas eu não quero mais aquele desespero, aquela solidão, aquela tristeza, não. Eu quero estar junto do Pai. Amém. Eu queria até falar para você que está assistindo o programa Restaurando Vidas, de repente você está afastado dos caminhos do Senhor, você está experimentando aí o mundo e não está encontrando prazer nele. E talvez você fale, eu não vou voltar porque as pessoas não vão me aceitar, porque eu acho que eu não tenho mais chance com Deus, como diz aqui o pastor Fernando. Olha, Deus te ama, da maneira que você está, o amor de Deus ainda é liberado sobre a sua vida, o cuidado de Deus ainda está sendo liberado sobre a sua vida. Então eu quero dizer a você, não perca tempo, volte para o Senhor, que Ele vai te abraçar, te receber e vai cuidar da sua vida, porque perdão é um atributo forte da personalidade de Deus. Então creia e volte para os caminhos do Senhor. Pastor, o senhor agora volta para os caminhos do Senhor? Depois dessa oração? Sim, ainda demorou um pouco. Essa oração foi muito marcante, que eu me lembro, foi um choque emocional muito forte. Eu me lembro muito bem desse dia. Depois dessa oração, eu ainda não voltei imediatamente, né? Mas as coisas começaram a direcionar. E o meu irmão mais velho meu, ele já frequentava a terceira igreja quadrangular no bairro Santa Augusta, na época a pastora Maria Emília lá. E um dia ele estava saindo de casa, à tardezinha assim, para o culto, né? E eu olhei para ele indo para a igreja, eu sabia que ele ia, né? Eu peguei e falei, eu posso ir com você, né? E meu irmão, né? Que isso? Na hora, né? Falou, cara, vamos embora, é agora, né? Demorou, a linguagem de hoje, né? Demorou. E eu fui com o meu irmão, fui muito bem recebido pelo pessoal, pelos jovens daquela igreja, né? E as mensagens naqueles primeiros dias que eu fui, eu não queria sair mais da igreja, sabe? Eu abri a igreja para limpar e eu estava entrando dentro, né? E aquela paixão pelo Evangelho. Foi, a coisa tremenda, a coisa maravilhosa, né? E isso já fazem 88, já mais de 30 anos, né? Tá eu estou lá agarrado com Jesus, estou lá. Quase 30 anos. Agora, pastor, o senhor foi trabalhando na igreja, foi elevado ao cargo de obreiro, né? Sim, isso foi outro fato interessante, né? Eu, ali na igreja, as coisas foram acontecendo, pastor, e eu nunca busquei isso. Eu posso afirmar ali, há pessoas na cidade... Você não sonhava com isso? Não sonhava, não busquei. Um dia, uma moça da igreja chegou e falou para mim assim, olha, eu escrevi você lá no ITQ. Eu falei, ITQ, o que é isso? Eu não sabia nem o que era. Ele falou, é um Instituto Teológico Quadrangular, né? Ah, então tá. Aí, eu fui inscrito, eu nem fui atrás, né? A pessoa me inscreveu, eu peguei e comecei a frequentar. Fiz um ano lá de teologia, né? Depois comecei a ajudar o pastor na igreja. O pastor começou a abrir cultos, núcleos na cidade, né? E eu fui o último obreiro a ser mandado para um núcleo, né? Enviado para o campo. Sim. Eu ficava ali sempre olhando os outros, né? Falou, legal, fulano foi para tal lugar, bacana, né? Só que eu quieto. Aí um dia o pastor me chamou no escritório, ele falou para mim, olha, Fernando, eu vou abrir um núcleo no Parque Pinheiro e quero que você vá para lá. Aí eu, amém, né? Peguei e fui. Fui, comecei a trabalhar lá no Parque Pinheiros, uma obra dura também, né? Começo do Parque Pinheiros ali, isso há 20 anos atrás, né? Foi em 96, quase 20 anos atrás, comecei a trabalhar lá e foi muito árduo a abertura da obra lá, né? A gente tinha dia que a gente dava abertura no culto, manifestava um demônio no meio do culto, né? Mas foi bem. E eu também, mas eu de uma certa forma, pastor, eu parece que eu estava tentando esquivar daquilo. Eu não me comportava como alguém que queria cada vez mais. Eu estava meio que... Aí eu comecei a fazer a faculdade, passei no vestibular, comecei a fazer a faculdade, cheguei no pastor e falei para ele, pastor, eu vou começar a fazer a faculdade, não posso mais continuar lá, quero entregar para o senhor. E o culto era nas terças e quintas. Ele pegou e falou para mim, não, vamos fazer o seguinte, você vai abrir um culto lá no sábado, para você ficar no sábado lá e coloca alguém para te ajudar lá na terça e quinta e você continua lá. Acabei ficando. Né? E depois, em 2003, a igreja emancipou, não era mais um núcleo, né? Cresceu muito. Né? Tivemos que, inclusive, alugar um outro salão, porque o primeiro estava enchendo muito. Né? Aí o superintendente, o pastor Paulo Silvano, foi lá, conheceu o trabalho e ele pegou e falou, não, aqui não é um núcleo, isso aqui já é uma igreja, né? Então foi aberta a igreja e isso em 2003 e eu fui, então, recebi a minha primeira nomeação como pastor da igreja, em 2003. Pastor, o melhor da história de ser um pastor é poder cuidar.
E também quando você vê uma pessoa se entregando a Jesus. O senhor já teve muitas experiências assim, glória a Deus por isso, mas é algo indescritível na vida nossa. Sim. Né? Quando uma pessoa que estava ali na lama do pecado se entrega ao Senhor, é algo tremendo. Tremendo. É maravilhoso, é uma coisa assim, a alma da gente, ela explode como se fosse fogos de artifício mesmo, né, de alegria. Pastor, eu estou me lembrando agora de um fato, né, muito interessante nisso que o senhor está falando, de uma pessoa que está no pecado. Um dia eu estava fazendo um culto na igreja, a igreja estava bem cheia nesse dia, e estava no momento de música, né, o pessoal em pé, batendo palma, cantando, e entrou um rapaz na igreja, um rapaz alto, mais de 1,80 m de altura. Ele entrou e veio pelo corredor pisando firme para o meu lado, assim, a hora que ele chegou mais perto, mais ou menos no meio da igreja, que eu percebi, ele estava com um desses podão de cortar cana, desse tamanho, sabe, andando na mão para baixo, assim, balançando aquele negócio, e veio marchando para o meu lado. As minhas pernas foi igual uma gelatina na hora, Tremeu um pouco. Falei, é comigo, né? E ele chegou na frente do púlpito, ele me chamou, pastor, vem cá, ele me entregou, disse, ó, eu ia matar uma pessoa ali agora, mas aconteceu uma coisa comigo, não sei o que foi, eu resolvi entrar na igreja e entregar isso aqui para o senhor. Aquele momento ali para mim foi tremendo, sabe? Enche o coração de alegria. Encheu o coração, já chamei aquele rapaz para dentro, eu tive o cuidado de pegar o negócio, colocar bem longe, assim, né? Distante, né? Distante. Peguei, fui com ele, abracei, chamei mais algumas pessoas, oramos com ele ali, aquele rapaz entregou a vida para Jesus ali, sabe? Isso então, aí é uma obra do Espírito Santo que Deus nos dá o privilégio de ser usado, né? Então a gente faz parte, né, de alguma maneira, porque sim, Deus é tão carinhoso para conosco que Ele nos dá muita alegria também nessa área, né, pastor? E para o senhor ver, eu não fui atrás de ninguém, não saí atrás para ir ver quem que estava, né? Eu estava ali cumprindo meu papel, trabalhando no culto, a pessoa que veio até onde eu estava. O Espírito Santo mandou ela lá. Foi isso que aconteceu. E convenceu ela do pecado, né, pastor? Com certeza. Então quer dizer que vale a pena, pastor? Vale a pena, vale muito a pena. Eu acho que todas as profissões são dignas de elogio, né, de engenheiro, médico, bombeiro, advogado, todo, né, respeito todos os bons profissionais, mas não há como trabalhar na obra de Deus. É uma obra que o fruto, o resultado desse trabalho é para a eternidade. Então essa é a grande diferença, né? As pessoas sim, muitas vezes não veem isso, mas é pelos séculos dos séculos, com né? toda certeza. Pastor, eu quero te agradecer por esse carinho que o senhor teve de chegar até aqui. Eu creio que as pessoas vão se alimentar dessa palavra, né? E nós vamos ter frutos através dessa palavra. Que Deus te abençoe, que Deus continue ali levando o seu ministério da maneira que Ele quiser e para a honra e glória sempre dEle. Amém. Quero agradecer também ao senhor, pastor Pedro, pela oportunidade de estar aqui hoje participando do seu programa, tá? Desejo de todo o meu coração, estaremos orando para isso, amém, para que o seu programa, né, continue cumprindo o seu objetivo aí, que é levar essa mensagem gloriosa para os corações, para os lares, para as vidas. Que Deus abençoe o senhor também, poderosamente. Amém. Amém. Muito obrigado. O programa Restaurando Vidas volta dentro de instantes. Vivendo em tempos de confusão, vivendo em tempos onde o nosso coração sempre anseia por alguma coisa material, onde nós temos presenciado um consumismo absoluto, onde as pessoas estão cada vez mais infelizes com aquilo que têm, onde as pessoas estão sempre esperando uma melhora, uma posição melhor, chegar a um objetivo financeiro melhor, onde, para isso, pessoas têm passado por cima de outras pessoas têm ferido, muitas vezes, pessoas, inclusive da família de sangue,
como nós devemos lidar, como nós devemos caminhar num mundo consumista e capitalista como esse. Há uma resposta de Deus para você. O cuidado de Deus é a sua suficiência. Eu quero ler 2 versículos que se encontram em Mateus 6, versículos 33 e 34. Diz a palavra do Senhor: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor Deus, que gera vida eterna. Muito obrigado, Senhor Deus, porque apesar de nós, o seu amor ainda é derramado, a sua graça ainda é liberada sobre as nossas vidas. Senhor Deus, faz um milagre através desse programa hoje, que pessoas sejam tocadas pelo poder do Evangelho, que esta pessoa que está assistindo o programa Restaurando Vidas seja impactada pelo teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você tem vivido preocupado? Você tem talvez se estressado tanto que a sua saúde já não é mais a mesma? Nós vivemos tempos difíceis e difíceis para todas as pessoas. Mas Jesus vem trazer uma prioridade para você aqui. E é interessante que quando ele começa a expor da seguinte maneira: não andeis ansiosos pela vossa vida. Não coloque em primeiro lugar esta vida terrena. Não coloque em primeiro lugar as coisas que você quer adquirir. Não coloque em primeiro lugar os cuidados deste mundo. E ele começa a citar alguns exemplos, como dos passarinhos, que eles não têm a semeadura, eles não fazem a colheita, eles não ensilam aquele produto colhido, mas o Senhor cuida de cada um deles. E Jesus também, ele trata das flores, e ele trata aqui em particular dos lírios. E ele diz: olha, os lírios dos campos não tecem, né? Não tem como produzir, né? Tecido, mas quando você olha para ele, você vê algo tão maravilhoso que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um lírio. E é interessante que ele está falando isso de 2 coisas pequenas desse mundo: um pássaro e uma flor. Todas elas perecíveis, e você certamente vale muito mais para Deus do que essas 2 coisas. E ele diz que os gentios, aqueles que não têm o Senhor em primeiro lugar, é que se preocupam com essas coisas. Então nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos entender o que é buscar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? As pessoas, quando falam em reino de Deus, elas pensam só quando Jesus voltar, já como juiz, para levar a sua igreja, que iniciará o reino de Deus. Não, o reino de Deus inicia aqui, quando você olha para Cristo Jesus e você o vê como único e suficiente Salvador, você entrega a sua vida a Ele, e agora o reinado sobre a sua vida é dele. Ele é o seu Senhor. E é interessante isso. Quando você começa a servir a Deus, a sua proposta de vida modifica. As coisas desse mundo, elas serão apenas acessórios na sua vida. Se você puder ter um carro bom, glórias a Deus. Se você não puder, você já tem o Senhor Jesus. Se você tiver a sua enfermidade sarada, glória a Deus. Se você não tiver a sua enfermidade sarada, você já tem Jesus. E é interessante que você começa a valorizar as coisas espirituais, e você começa numa vida totalmente de submissão ao seu Senhor. Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando você se entrega a Ele, você participa desse reinado, se submetendo a esse Deus maravilhoso, se submetendo a um Jesus que te ama tanto, que mesmo sendo Rei, se desfez da sua glória e morreu para que você e eu tivéssemos vida. Então eu posso confiar cegamente nesse meu Redentor. Eu posso entregar a minha vida e deixar Ele ser aquele que vai dirigir os meus passos. Eu posso me achegar a esse Rei e dizer: Jesus, meu Rei, governa sobre mim, porque
tudo o que Ele fizer e todos os seus projetos para você e para mim são perfeitos e são projetos de cuidado, de amor, de proteção e que vão levar você a um lugar seguro. As pessoas às vezes têm medo de servir a Jesus. Olha, se eu servir e se eu me entregar a Jesus, eu vou perder um tanto de coisa. Realmente, você vai ter que morrer para si mesmo, vai ter que renunciar às coisas que te atraem, muitas delas, mas você vai viver debaixo do cuidado de Jesus Cristo. Estar submisso a Jesus Cristo é ganho. Estar sob a direção de Jesus Cristo é um tiro certo, é uma direção correta, é um tempo especial, é dar os passos com segurança em cima da rocha, uma rocha de solidificação e de proteção. Não há decisão melhor do que essa. E é interessante que você vai poder experimentar também da sua justiça. Você agora vai valorizar aquilo que Deus valoriza. Isso é praticar a justiça. A primeira coisa que você vai valorizar é amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda coisa que você vai valorizar é amar o próximo como a si mesmo. Daí, o seu relacionamento com as pessoas vai mudar. O seu relacionamento dentro do casamento vai mudar. O seu relacionamento com os seus filhos vai mudar. Porque agora você vive e quer viver a justiça de Deus. E é interessante que isso na nossa vida prática vai dar muitos frutos, porque quando nós formos fazer um negócio, nós já não vamos querer só para nós, mas nós vamos tentar fazer um negócio bom para dois. Quando nós formos trabalhar, o patrão não vai precisar marcar o horário, porque nós vamos chegar na hora certa e nós vamos sair na hora certa, nós não vamos roubar tempo do nosso patrão. Quando nós encontrarmos alguma coisa que não é nossa, nós vamos devolver, porque nós não nos sentimos bem quando aquilo não nos pertence. E é interessante, a obra maior, ela vai começar dentro da sua própria casa. A sua família vai agora respeitar a sua autoridade e a sua vida vai ser mudada, porque você pratica a justiça. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Vamos viver o hoje para o Senhor, vamos viver o hoje em submissão a Deus. Amanhã, Deus vai preparar de acordo com a sabedoria dEle. Às vezes as pessoas estão tão preocupadas já com 2016, nós estamos agora em setembro de 2015, no começo de setembro de 2015. Você precisa viver esse tempo que Deus está te dando. Você não pode viver essa ansiedade, coisas que ainda não aconteceram e que você já está pensando que vai acontecer da maneira que é ruim para você. Deus não se agrada disso. Não vos inquieteis. Cuide de buscar a Deus, de servi-lo com todo o seu coração. Cuide de adorar a Deus através das suas atitudes, através das suas palavras, ter um testemunho aprovado, um testemunho que, quando Deus olhar do seu trono de graça, Ele vai olhar e falar: eu me alegro naquele servo, eu me alegro naquela serva, porque ele ama e respeita a minha palavra. Basta ao dia o seu próprio mal. As coisas vão acontecer nesse mundo, e do jeito que as pessoas estão se esquecendo de Deus, do jeito que elas estão querendo se tornar independentes de Deus, o mundo tende a piorar. Mas nós, como servos do Senhor, temos uma função: aquietar o nosso coração, buscar intimidade com Deus e clamar para que a nossa nação, a nação brasileira, seja restaurada pelo poder de Deus. Vamos orar pela nossa presidente, vamos orar pelos nossos governadores, vamos orar pelo nosso prefeito, vamos estar abençoando as vidas. Você, cristão, você nasceu em Cristo Jesus para ser abençoador e não para ser amaldiçoador. E eu também quero te abençoar agora e orar por você. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu cuidado e pelo teu amor, pela tua palavra, Senhor Deus, que ela vem se renovando, Senhor Deus, nas nossas vidas, ela é viva e eficiente, Senhor Deus. Muito obrigado porque esta palavra hoje pode convencer essa pessoa a deixar o mundo e entrar agora para o reino de Deus.
Senhor Deus, faz um milagre através desse programa Restaurando Vidas. Que haja hoje cura de enfermidade física, cura de enfermidade espiritual, que haja hoje restauração de vidas, que haja hoje abundância, Senhor Deus, na vida econômica também, porque Tu és o Deus da prosperidade. Eu abençoo cada um dos que assiste o programa Restaurando Vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.